Quando se fala do ocultismo nas revistas Orfeu e Exílio, ou ainda esoterismo também, poderá ser utilizada essa expressão, pois tanto uma como a outra estão muito próximas. Oculto como que não é visível, o lado oculto das coisas, o lado interior das coisas, e esotérico também, que é o que é mais interior, ao contrário do exotérico, X, que é o mais exterior. Ora, na revista Exílio, que foi fundada por Augusto de Santa Rita, o autor de o famoso Alto da Vida Eterna, que desde 1912, bastante antes até de Fernando Pessoa começar a publicar, se encontrava já editado, com um livro sobre as áreas, canções e rezas, onde uma delas tem um pendor oculto bastante forte já, sobre o anjo, e que neste Alto da Vida Eterna atinge o seu ponto máximo, e que foi saudado por Fernando Pessoa como a primeira obra em que o ocultismo surge plenamente. Ora, esta revista Exílio, que foi fundada por ele, tem de facto uma grande espiritualidade, sobretudo mais patente em algumas das contribuições, e que podemos realçar brevemente, sobretudo nos contributos de Augusto de Santa Rita, de Fernando Pessoa, um pouco também do próprio António Ferro, em que faz um poema dedicado a Madalena, com uma certa sensibilidade mais amorosa, mas unitiva, e deveremos então tentar sondar. Sardinha também tem um tipo de espiritualidade bastante nacionalista, de sangue, de luta, de pátria, de vitória sobre a morte ou sobre o inimigo. E é na introdução ou justificação que nós lemos uma visão que anima Augusto de Santa Rita e que lhe faz trazer à guarda de honra da revista os roxinóis de Portugal, o Sr. Rei Dom Dinis, Camões, Bernardino Ribeiro, Crisfal, Bocage, Nicolau Tolentino, Antero de Cantal, Cesário Verde, António Nobre e tantos outros roxinóis que, como já disse numa outra gravação, roxinóis que fecundam as almas das mães que ouvem esses cantos e que se impregnam e que transmitem aos filhos, dando-se assim uma continuidade, uma tradição poética e espiritual, e que torna esta revista de poetas como outro menino Deus pregando entre os doutores, e que, como Cristo, que é considerando-se mesmo um novo Cristo ideal, como ele, ela aparece apregoando em palavras de ouro a sua Bíblia nova. Como ele, ela revelará o céu que existe aquém das nossas almas. Este primeiro enunciado do que é que a revista pretende é bem significativo. O segundo é como ele, como Cristo, como ungido, como mestre, ela despertará do seu sono mortal as coisas imortais. Como ele, ela manchará de profano as rosas de tocar, e a sua mancha será bendita por gerações da manhã. Como ele, ela curará os leprosos da ignorância
com a fé em seus merecimentos. Como como ele, o Cristo, o Mestre, ela emprestará a luz magnífica dos seus olhos aos que vivem nas trevas da inconsciência. E como ele, também, ela matará a sede e fome de beleza com o milagre do seu gênio. Milagre do gênio muito consciencializado por Fernando Pessoa, consciencializado também por Augusto de Santa Rita, que o invoca aqui, pois vamos encontrar no alto da vida eterna como o gênio do poeta, o gênio da humanidade, o anjo da guarda. Ela poderá vir a ser guerreada, mas não vai guerrear. O seu lema é de paz, de amor e de beleza. E conclui assim que Exílio será, pois, o estandarte da nova geração, será a bandeira a cujo pano um punhado de soldados de pensamento gritará a vitória dos seus ideais. E continua. Realçar aqui, nesta justificação da revista Exílio, pois este grupo pioneiro de modernistas sentia-se de certa forma exilado, e esta palavra exílio e exilado vai surgir tanto na apresentação por Montalvor da revista Orfeu, como no próprio Centauro, por Pedro de Menezes ou Alfredo Guisado, que também de novo referirá ao exílio. O exílio era, de facto, uma consciência que eles tinham, de certa forma, exilados numa praia em desterro. Exílio será finalmente a linda praia em desterro, para onde voluntariamente se expatriarão todos os que, independentemente de cor política, confiou ainda no ressurgimento de Portugal pelos novos. A revista tem 100 anos, mas tem muita atualidade, porque, de certa forma, as pessoas têm que ir para além das suas cores políticas e desenvolverem a sua alma de paz, de amor e de beleza e fazerem assim ressurgir Portugal. Os aspectos esotéricos e ocultos que encontramos aqui neste poema, neste proémio ou justificação da revista, e que em si mesmo é quase um poema, porque de facto Augusto de Santa Rita é um grande artista da palavra, do som, da imagem, diz-nos que a revista ela revelará o céu que existe aquém das nossas almas. Isto é muito importante porque geralmente nós pensamos sempre no além, o céu que existe no além, mas não, aqui o que esta revista e que estes homens, com o seu é a hora e com o seu despertar espiritual que estavam a sentir e a querer desenvolver mais, o céu que existe aquém do lado de cá e não do lado de lá, do lado de cá das nossas almas, nas nossas almas, no que nos envolve, é para esta transfiguração de visão e de sensibilidade que o nosso amigo Augusto de Santa Rita clama. Ela despertará do seu sono mortal as coisas imortais. Mais uma vez, encontramos esta noção de que há uma vida no inanimado e que as coisas não são mortas, mas têm a sua própria imortalidade no que as constitui interiormente. E então isto leva-nos para os níveis etéricos de uma energia vida que une todos os seres e todas as coisas, de uma circulação energética e anímica na alma do mundo, do planeta. O ecossistema hologramático é de facto uma realidade cada vez mais evidente, tudo está em ligação. E mesmo as aparentemente coisas não dotadas de pensamento ou sentimento, como as pedras ou as árvores, e até há algum tempo alguns animais
segundo pessoas mais, mais abrutalhadas, tudo isso se vai cada vez mais clarificando e percebendo que há sensibilidade, que há seleção, que há escolha, que há opções e que existem mesmo seres subtis que foram conhecidos como os anjos, os elfos, os espíritos da natureza e que de facto tanto Santa Rita como sobretudo Fernando Pessoa falam mais do que uma vez. No próprio paganismo que Fernando Pessoa tentou a certa altura desenvolver e que mais tarde claramente deixa para trás através da escolha da opção do caminho gnóstico e iniciático, ele afirma: os deuses não se foram embora, apenas nós é que os deixamos de ver. Os deuses que Fernando Pessoa equipara em alguns textos e em correspondências aos anjos, aos espíritos subtis e invisíveis que nos rodeiam. Esta revista está, pois, nimbada deste espírito mais subtil, mais divino, ainda que fazendo também a sua curvatura, o seu preço ao decadentismo, um simbolismo doentio e mórbido, por vezes, ou mesmo satânico, que correu a partir de França e que se estendeu também a Portugal e que o próprio Fernando Pessoa acabou por ser afetado também, e que Augusto Santa Rita bastante menos, conseguindo dirigir-se para o seu ideal do amor, conseguindo obter com Graciete, de quem teve filho e que de quem eu conheço até o neto atual, o Guilherme Santa Rita, também muito interessado na obra do seu pai e procurando aprofundá-la, e que preferiu trabalhar mais o amor, a beleza, a alegria e não tanto entrar nos domínios fáusticos ou luciféricos como Fernando Pessoa entrou, ainda que com grande genialidade e com grande capacidade para atravessar esses abismos e aí mesmo fazer luz, tal como na sua produção doentia do livro de Sassoego, muito apreciada, também muitas páginas de luz fulguram, volta e meia, em que ele afirma, por vezes mesmo, quase uma ou outra abertura à mónada, ao espírito e à sua luz lustral. Neste contributo para a revista Exílio, Fernando Pessoa tem dois aspectos fundamentais. Primeiro, tem o seu poema A Hora Absurda, em que, cultivando ainda bastante um sensacionismo decadente, de morte, de inexistência, de alheamento, de tristeza, de tédio, acaba por, no fundo, estar a trabalhar um pouco sobre a sua melancolia, um pouco também pagando o tributo às correntes literárias da época. Já não é bem assim o contributo de Augusto Santa Rita, cujos três poemas, Sinal de Raça, Tua Presença, a da Amada, e o Céu, são verdadeiramente já transmissoras de uma astralidade e de um conhecimento esotérico bastante elevado e que certamente também foi de agrado de Fernando Pessoa. Nestes poemas, Fernando Pessoa realça sobretudo, Fernando Pessoa, aliás, Augusto de Santa Rita, realça sobretudo os olhos dos seres, os olhos da amada, como capazes de transmitirem as forças telúricas, celestiais e marítimas que constituem uma grande parte da alma portuguesa e também transmissoras de uma aragem espiritual pela qual a primavera eterna se torna
mais revelada de quem emana. É, aliás, uma consciência forte que Augusto Santa Rita tem é da nossa alma como qualidades de constância, de beleza, de harmonia, de presença espiritual, de presença divina. Portanto, é quase como uma continuidade da oração, da Horácio, da invocação, da dignidade humana que os humanistas fizeram também, tal como Pico de la Mirandola, a presença que surge e traz o céu consigo e que transmite o céu nos olhos com calor e que desabrocha em nós uma sensibilidade aos sons e a ouvirmos a voz de Deus no próprio silêncio. É todo este tipo de sensibilidade que Augusto Santa Rita transmite nas páginas centrais da revista Exílio e que lhe dão uma dimensão de maior claridade, pois alguns dos outros contributos são mais históricos ou então um pouco mais pesados, nomeadamente, vamos nomear, por exemplo, apenas Martinho Nobre de Melo, que põe o poente de Nero, em que relembra o ato deslocado de Nero de se pôr uma parte de Roma a arder para ver arder. Armando Couto Rodrigues colabora também, em que o simbolismo, realmente o sensacionismo, aparecem, de certa forma, ainda tingidos muito pela saudade, pela distância. De facto, aliás, esta revista Exílio tem bastante de uma conjunção entre a Águia, a revista do Norte, mais tradicional na sua visão de Portugal e de espiritualidade, e a revista do Orfeu, bastante mais cosmopolita e mais futurista e mais europeia, onde, contudo, o esoterismo perpassa também em alguns dos participantes, nomeadamente Fernando Pessoa, Almada Negreiros, Raul Leal, Augusto Ferreira Gomes, ou mesmo nos outros, no Couto dos Rodrigues, Montalvor e Guisado, mas que acaba por ser tingida mais por uma energia de modernidade que não tem que forçosamente obedecer a cânones de ética ou de caminho disciplinado, caminho claro para a luz, e pode bordejar o doentio, o sombrio, o negativo, que se compreende numa juventude bastante forte, como era a destes colaboradores nestas revistas. Finalmente, há que realçar nesta revista a parte talvez mais importante de doutrinação do sensacionismo, que é feita por Fernando Pessoa e na qual tenta congregar de novo a relação entre a espiritualidade, o esoterismo e o movimento sensacionista. Este artigo de Fernando Pessoa, que tem o título muito simples, Bibliografia, leva depois um subtítulo, Movimento Sensacionista, e inclui depois a crítica ao elogio da paisagem de Pedro de Guinenses, que é o Alfredo Guisado, e as três princesas mortas num palácio em ruínas de João Cabral de Nascimento. Ora, é neste artigo que Fernando Pessoa, de certa forma, quase que projeta o seu programa, a sua bandeira do sensacionismo. E por isso é que eu digo, ainda que os fundadores da revista, a lista deles não inclua o Fernando Pessoa, e apenas
coloca ou dispõe Augusto Santa Rita, Pedro Menezes, António Ferro e Couto Rodrigues. Ou seja, estão todos os que participaram no Orfeu e que foram os diretores e editores, mais Augusto Santa Rita. Fernando Pessoa não está. E seria interessante sabermos melhor porque é que não está completamente na realidade, como foi. Mas se iniciamos a obra com o prémio e a justificação do exílio, o prémio ou a justificação, a revista termina no fim com esse texto sobre a bibliografia, movimento sensacionista e o artigo de Fernando Pessoa que cobre 2 páginas e uma terceira final. Fernando Pessoa que assina final na parte da última página, Fernando Pessoa sensacionista. Ora, é aqui neste texto que podemos dizer que Fernando Pessoa explicita melhor o que entende pelo sensacionismo, depois de ter passado já a germinação ígnea e bastante estrilhosa, para usarmos uma palavra mais popular, mas que realmente fez brado e foi uma pedrada no charco, como se diz mais tarde, e que foi aplicado ao jornal Édipo, saído pouco depois do 25 de Abril, por exemplo, dirigido por Francisco Teixeira da Mota e Filipe Rocha da Silva, onde eu colaborei também, com o Gustavo Anderson. Essa pedrada no charco foi lançada e que depois, como sabemos, teve uma conclusão algo inglória, na medida em que o terceiro número, já quase preparado como por nunca ser publicado, e apenas em 1950 e tal, e depois em 1950 e tal, é que sai primeiro em parte e depois em todo, enquanto que a energia sensacionista estava ainda bastante viva em Fernando Pessoa, o que o leva a criar, a apresentar, a redigir e a apresentar este quase que manifesto do movimento sensacionista. E este é muito poderoso e, de facto, não tem sido talvez prestada a devida atenção a ele. E vamos ler só 2 ou 3 partes para incluir melhor esta ligação entre o movimento sensacionista, a revista Exílio, geração do Orfeu, em que, ainda que Augusto Santa Rita não tivesse participado, e seria interessante sabermos porquê, acaba por fazer parte. E, aliás, todos sabemos que era um frequentador das mesmas tertúlias e, em grande parte, tinha os mesmos ideais. Mas, de facto, aqui, Fernando Pessoa é ele que vai falar como o mestre do sensacionismo e, terminando a revista, no seu último artigo, faz com que a contraparte entre o início e o fim fecha o anel mágico, e então podemos dizer que esta revista é de Augusto Santa Rita e Fernando Pessoa. O que é que ele nos diz aqui nesta bibliografia mais importante, neste seu manifesto do movimento sensacionista? Vamos iniciar com o princípio. Apesar da sua tarefa ser a da reconstrução da literatura e da mentalidade nacionais, o movimento sensacionista vai de dia a dia colhendo força, rasgando caminho, florindo em novos adeptos e sensibilidade acordadas. Novos adeptos e sensibilidades acordadas, despertas. É a hora, como se diz. Desde a data gloriosa para as nossas letras, em que, com a publicação do Orfeu, um oásis se abriu no deserto da inteligência nacional, os espíritos, com letra grande,
em quem Deus concedeu, com a sua sensibilidade espontânea, iniciassem o sensacionismo, veem com patriótico agrado de todos os solos do país, de todos os estratos da cultura, brotar poetas da prosa e do verso, que levemente uns, vincadamente outros, alguns com consciência, outros como que malgré vêm aderir de inspiração aos princípios que constituem a atitude sensacionista. Por toda a parte, a sociedade ocultamente constituída pelas inteligências portuguesas vai sendo ensopada em sensacionismo. Na mocidade começa a escrever-se: os poucos que mostram esperanças de dar fruto intelectual não florescem senão adentro do sensacionismo. Ninguém hoje, entre os escolares que se prezam, admira ou imita os nossos clássicos ou os clássicos dos nossos jornalistas. Esta primeira parte tem aqui vários aspectos que podemos realçar, nomeadamente o oásis que se abriu no deserto da inteligência nacional, os espíritos a quem Deus concedeu com a sua sensibilidade espontânea iniciação. Há aqui uma clara alusão aos espíritos, a iniciação, oásis, a sociedade ocultamente constituída pelas inteligências portuguesas, consciência de que há uma grande alma portuguesa ao nível da inteligência, ao nível da busca e do contacto com a verdade e com a sabedoria, e que ela existe malgré a também, e que vai sendo ensopada em sensacionismo. Mais tarde, a pessoa utilizará a expressão embebedada em sebastianismo, ou na crença do Quinto Império, e será mais tarde, ou com o tempo, que irá cada vez mais consciencializando-se que tem que ser uma inundação por dentro e uma abertura ao espiritual dos mundos que nos rodeiam e que nós somos, mundos subtis, mundo do espírito. E aqui, neste texto, há ainda outros aspectos importantes. Refere como o nosso meio jornalístico e literário, acostumado a ser latoeiramente estrangeiro ou a ser nacional, no nível da Praça da Figueira, deu ao Orfeu a única honra que em tais almas cabia conferir, a da sua invertebradamente espontânea, surpreendentemente sincera aversão. Assim, no que facto público se lançou o sensacionismo. A única propaganda que se fez foi não se fazer propaganda nenhuma. Grátis fez esse frete à amabilidade involuntária dos críticos. Depois, seguro e certo, como maré que sobe, começou o triunfo nos espíritos. Da alma a alma, das aproveitáveis, o sensacionismo correu. Chegou, viram-o e venceu. Este mundo é o pouco, que são todos os princípios. Hoje é já uma vitória, amanhã será uma nacionalidade. E assim termina o manifesto, seguindo depois uma análise bastante esotérica da poesia dos dois livros criticados.